Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Black White Podcast. Pessoal, hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, é a Camila Lorenzoni. Camila Lorenzoni, ela é mestre em Direitos Humanos e proprietária da empresa Migra Fácil, que agora é um patrocinador daqui do Black White Podcast. E pessoal, antes de estar passando a palavra para Camila, para ela estar se apresentando, falando um pouco aí para vocês estarem conhecendo ela, queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Fusion Studio, é uma academia de luta onde ela tem diversas modalidades de luta e dentro da academia tem uma associação no qual prepara o seu filho contra o bullying, seja psicologicamente e fisicamente. Também quero agradecer a Borges e Fenneman, que é uma empresa no qual te ajuda a entrar com autoridade nas redes sociais e para você não ficar ali perdendo tempo com coisas à toa. E se você está com saudade de comer aquela pizza brasileira, aquele lanche brasileiro, aquela saudade do gostinho do Brasil, tem um lugar certo, que é aqui em Portimão, a Pizza Nostra. Só você dar uma ida lá, que, você vai se sentir no Brasil. E a Migra Fácil, que é o nosso novo patrocinador, que ela é especialista em vistos, cidadania, serviços consulares e administrativos. Qualquer problema que você tiver com este tipo de situação, entre em contato com eles que eles vão resolver para você com um preço justo e o mais rápido possível, que você vai até se surpreender. Camila, muito obrigado por ter aceitado Obrigada o convite. Eu sei que é bem corrido para você, né? Mas você está aqui e aceitou o convite e muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada Abimael, obrigada pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. E realmente é o mais rápido possível, porque às vezes não é tão rápido assim. Sim, sim. E tipo assim, e com essas mudanças que tem, né, que principalmente aqui em Portugal, não sei em outro país, que você dorme com uma lei, acorda com outra. Exatamente. Aí você acaba perdendo, né, esse trâmite e acaba ficando em falta nos documentos. E a Migra Fácil, ela vai te ajudar e vai facilitar você a se manter atualizado e conseguir o seu documento mais rápido possível. Mas Camila, antes de você estar se apresentando, eu queria estar deixando uma pergunta aqui para você e posteriormente você já pode se apresentar, que é, quais são os principais erros que um imigrante ele comete ao tentar se legalizar aqui em Portugal? Na verdade, não só em Portugal, mas em todos os países, é a falta de informação. O que acontece? Quando o migrante sai do país de origem, eles geralmente não pesquisam quais são as documentações necessárias. Então, existem países que exigem vistos prévios e países que permitem a regularização interna. Portugal era um país que permitia a regularização interna através da manifestação de interesse. Agora, por exemplo, os Estados Unidos é um país que exige hoje que você vá com visto adequado, porém, existem exceções que permitem um ajuste de status. Não é o ideal. Por exemplo, a pessoa entra como turista e ajusta para um green card, por exemplo, ou para um visto de estudo, ou para um visto de trabalho, o que não é o ideal. Mas sempre saindo do país de origem com a consciência que é necessário estudar e ter consciência quais são os vistos adequados, o que ela precisa, qual é a documentação que ela precisa. É uma falta de estratégia, né, Camila? Demais. Que as pessoas pegam e acabam contando com a sorte. E é aquilo, pode dar certo? Pode, mas a porcentagem é muito baixa, né, Camila? Nossa, muito baixa. Agora, principalmente aqui em Portugal, que tem gente voltando, porque não consegue se regularizar. E não tem mais a manifestação, né, Camila? Não, mas não já a Camila vai estar explicando aí referente a essa manifestação. Mas, Camila, conta um pouco da sua história para quem não conhece, um pouquinho da sua história e o que te levou a criar a Migra Fácil. Bom, vamos lá. Meu nome é Camila, tenho 31 anos, sou formada em Direito pela Universidade de Taubaté, pela Unital. E minha história começa um pouco antes disso. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus e desde criança nós fomos incentivados a irmos fazer missões. E o primeiro lugar que nós fomos foi o Paraguai. Ficamos no Paraguai durante 2 anos, se eu não me engano, e o que acontecia no Paraguai? Todas as vezes que completavam os 3 meses que a gente estava lá, que era o tempo de turismo, a gente tinha que sair do Paraguai, atravessar a fronteira, passar o dia fora ali em Foz do Iguaçu e voltar. Isso aconteceu durante todo o período que a gente ficou lá.
Por quê? Os meus pais não tinham noção do que era a regularização migratória, o que era a documentação. E uma coisa que eu vejo, e isso resultou no escritório, que eu via como um problema da igreja, do corpo de Cristo, é que as missões basicamente se focam em 3 pilares: a oração, o id e o ofertar. Mas o tão importante quanto isso é a documentação. E a igreja, com a gente, pelo menos, digo pela minha família, nunca incentivou essa documentação. Então a gente ficou muito tempo irregular. E eu comecei a ver que tinham pessoas no Paraguai que passavam necessidades financeiras porque não tinham autorização de trabalho. Não conseguia trabalho, por incrível que pareça para algumas pessoas, o Paraguai é um país que exige documentação. É um país sério em relação à migração, né? Todos são, mas o Paraguai eu posso falar em especial porque eu estive lá. E, enfim, e quando eu comecei a ver essa necessidade, eu pensei, eu quero ser útil para o corpo de Cristo, né? Às vezes a gente vê um problema no corpo de Cristo e a gente julga e a gente aponta, mas no meu caso eu quis resolver e eu comecei a pesquisar formas, ali eu tinha uns 13 anos, comecei a pesquisar formas de ajudar. E foi quando eu comecei a me interessar pelo direito e quando eu fiz 20 eu comecei a cursar com foco sempre nisso. Primeiro no direito internacional, depois nas migrações e por último abrindo o escritório. Entendi. E dá para ver que é que nem falam, né? Quando você tem um propósito, você tem que visar se tá andando junto com o seu propósito de Cristo, vamos dizer assim. E você pegou e viu uma deficiência assim no qual o corpo de Cristo estava tendo. Você se especializou e hoje é mestre. Sim, Deus me deu um mestrado, graças a Deus. E como é que você enxerga isso, Camila? Tipo, você já se imaginou um dia, tipo assim, cara, hoje eu sou mestre. Como é que é isso? Nunca. Eu esqueço. Às vezes eu esqueço. Mas foi realmente uma benção de Deus. É aquilo, né? Deus falou. E eu criei. Eu lembro que uma vez, eu era de uma igreja, alguns anos atrás, chamada Poema. Ela tem um pessoal que é bem conhecido de lá. E eu lembro que eu estava num culto e o Leandro, que era meu pastor, ele falou na hora do ofertório, olha, entregue tudo. Deus fala comigo que chegou o tempo de entregar tudo. E eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a faculdade. Eu usava uma gargantilha com uma balança da justiça. E eu lembro que eu tirei a gargantilha e falei assim, Deus, tudo que eu tenho é a faculdade. Tudo. Não tem mais nada. A única coisa que eu sei que é minha é a faculdade. Eu lembro que eu estava no 4º ano ainda. E eu tirei a gargantilha e coloquei no ofertório. E a partir daquele dia, Deus mudou minha vida. Sendo muito honesta. E naquele dia, Deus falou comigo, eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. Estar aqui, por exemplo, é um lugar que eu nunca imaginei. E Deus fez, eu creio. Entendi. Foi muito legal. E eu vejo que você tem uma carreira de sucesso, né? Você alcançou um auge assim, cara, que muitos almejam até também. E você é inspiração para muitas pessoas também, né? Graças a Deus. Mas nós sabemos também, Camila, que muitas igrejas elas defendem que o crente tem que ser aquele lá, sofrido, surrado, aquele humilde, né, que falam, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Estudem. O mundo hoje não é aquele mais da década de 60, de 40. Uma coisa que eu aprendi dentro da igreja é que Deus, ele tem lugares altos pra gente, né? E tudo isso vai depender da nossa dedicação, o nosso estudo, a nossa força. Boa. Então, estudem, amem a Deus e estudem. Boa. Então, Camila, vamos voltar para o imigrante. A pessoa imigrou e chegou em Portugal. Ok. Sem documentação, sem nada. Tá. Por onde ela deve começar? O que ela deve começar a fazer? Porque até mesmo antes existia a manifestação de interesse. Aí, se você puder explicar mais ou menos o que era a manifestação de interesse, que eu sei que ela acabou, ainda até foi no dia do meu aniversário, dia 4/6. Foi no dia do meu aniversário, eu gravei porque foi o meu aniversário. O que é mais ou menos e o que mudou agora? Tá, eu vou contar uma história que eu conto sempre para os clientes e eu acredito que assim fique mais fácil.
Você é de São Paulo, né? São Paulo. Eu sou de Taubaté, lá no interior. Eu amo São Paulo. Mas imagina que a gente não se conhece. E eu fico sabendo que você mora do lado da Paulista. Vamos colocar um endereço mais legal. Sim. Ali na Alameda Lorena, pertinho do Oscar Freire. Né? Ali é bom, o ponto legal, né? Que todo mundo gosta. Então o Abimael me conhece, é o nosso amigo em comum, e ele me conhece. E ele liga para você e fala assim: Ulisses, conheci uma moça chamada Camila e o sonho da vida dela é conhecer Oscar. É tomar sorvete ali em tal lugar. Ali tem uma sorveteria muito boa e o sonho da vida dela é tomar sorvete ali. Ela pode passar o final de semana na sua casa? Você fala com a Lohane, sua esposa, e ela fala: pode vir. Chego lá na sexta-feira com o telefone do Abimael. Olha, o Abimael me indicou. E eu chego na sua casa. Quando eu chego na sua casa, eu gosto tanto daquela região que chega segunda-feira de manhã eu não quero ir embora. E eu me escondo embaixo da cama. E aí eu finjo que eu não tô lá, mas você sabe que eu tô. E aí quando você sai, eu vou lá, como alguma coisa, faço ali minha vida, começo a plantar ali minhas coisinhas, ali um tomate, alguma coisa, começo a vender para eu me sustentar, porque eu não quero abusar, né, da sua casa, da sua família e tudo mais. E aí a Lohane fala assim: ué, você não falou que era só um final de semana? Ó ela aqui ainda. E começa aquele imbróglio, aquela demora. Quando dá uma semana que eu tô lá dentro, você já se irrita e fala: Camila, o que você vai fazer? Você vai embora? Você vai ficar? O que você quer fazer da sua vida? E eu continuo me escondendo, não falo nada com você. De duas a uma. Ou você vai me expulsar da casa, ou você vai chamar a polícia para mim. A imigração é a mesma coisa. Quando você entra na casa de alguém, quando você entra no país de alguém, não é um direito seu, é um benefício. Isso é muito importante deixar claro. O visto é um benefício, não é um direito. Né? E quando a gente entra de maneira irregular na casa de alguém, e ainda tem aquelas pessoas que tem alguns clientes, eu não faço a parte da advocacia, né? Eu só faço essa parte administrativa, mas eu tenho advogados e contadores, parceiros, que sempre estão auxiliando ali os nossos clientes. E eles sempre dizem assim: olha, eu falei com tal advogado, tal advogada, né? Que geralmente não são nossos parceiros, e ele disse para entrar com uma ação judicial. É a mesma coisa de depois de eu ter ficado todo esse tempo na sua casa, eu dar entrada numa ação de uso capião. Eu não quero sua casa, eu só quero o quarto, Sim. Entendeu? Eu não quero tomar sua casa toda, eu só quero o quarto, só quero morar ali. Não é? É uma questão muito delicada. Então, a questão da imigração é o que eu sempre explico para os clientes. Tomem cuidado, né, com as assessorias, com os advogados, com as pessoas que dizem que vamos dar um jeito. Porque nem sempre se pode dar um jeito. Igual, isso só contei essa história para responder a sua pergunta. Sim, sim. Quando uma pessoa entra de maneira irregular em Portugal, hoje, infelizmente, não tem forma de resolver. A menos que a pessoa estude, ela entre num curso profissionalizante, ou ela faça uma universidade, ou ela seja uma pessoa altamente qualificada, ou ela se case com um cidadão português. Mas não é o cenário ideal. Não sendo o cenário ideal, a pessoa vai ter muito prejuízo, né? Eu tive um cliente que me ligou esses dias e eu contei exatamente essa história, e ele era de Salvador, na Bahia até. E eu falei: dizem que Salvador é muito bonito, e ele disse: é mesmo, eu nunca tinha que ter saído de lá. E foi o que eu falei para ele: olha, o cenário ideal agora é volta para um lugar de onde você não deveria ter saído, resolve suas pendências e vem de maneira regular. Não só para Portugal, mas para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Suíça, que são países mais rígidos em questão de documentação. Exato. Então, é só para responder a sua pergunta. Hoje, em Portugal, está muito difícil. A manifestação de interesse encerrou, já não existe mais. Existem formas de se regularizar através do estudo, casamento, né? Pessoas altamente qualificadas, mas pessoas que entram em Portugal e querem permanecer como era antigamente, até dia 3 de junho de 2024, não tem como mais. Ô Camila, mas aí, tipo assim, a pessoa pegou e veio contando com a sorte. Sim. Por exemplo, a pessoa chegou aqui dia 3, ela já conseguiu. E a pessoa que pegou o avião no dia 3 e chegou aqui no dia 4, como é que é? Ela consegue se regularizar?
É aquilo do curso profissionalizante. Nossa, Deus. Infelizmente não consegue mais. E até mesmo muitos advogados acabam até pegando e criando um pouco de esperança assim, tentando dar um jeitinho. Sim, eu tive clientes que me ligaram e disseram, Camila, olha, o advogado me cobrou 800 euros, entrou com a ação e meu pedido foi negado. Nossa, e tem essa possibilidade. Entraram, mas me disseram que pela CPLP eu posso, porque eu sou cidadão da CPLP. O que no escritório tem chego de pedidos negados é exatamente isso que eu estou te explicando. Você dando entrada numa ação de usucapião na casa do outro, entendeu? Não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Pô, e pra você ver, né? Eu mesmo eu não imaginava que tinha muitos pedidos negados assim. Tem. Eu não imaginava, de verdade, porque graças a Deus eu cheguei aqui, tinha manifestação ainda, nós trabalhamos direitinho, declarou tudo certinho e nós conseguimos pegar nossa residência. Hoje nós já temos. Sim. Mas eu tenho um caso do quê? Da minha cunhada. Minha cunhada chegou e, tipo, meu, ela tá... Nós já falou pra ela, meu, mas pronto. E o problema é que também aconteceu no escritório. Estou dizendo de experiências minhas. Tem gente que vai falar, mas não é bem assim, né? O famoso jeitinho, não é bem assim, não sei o quê. Mas o que tem acontecido muito no escritório que tem aparecido aconteceu a mesma coisa, a menina veio, ficou indocumentada, ficou aqui 1 ano indocumentada, foi embora em junho. Quando saiu, recebeu uma multa na imigração, na hora da saída, de 2.500 euros. E um banimento de 5 anos. Tem como entrar com recurso disso? Tem. Vai cair, né? A multa vai cair, o banimento vai cair, né? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não posso mais garantir. O escritório não pode, ou qualquer pessoa não pode dar garantia que aquilo vai dar certo. E hoje eu falo isso porque eu vi, tá, gente? Sou eu. Porque como nós estamos trabalhando com o digital, aí você acaba vendo muitos influencers, muita coisa, né? Até mesmo para fazer alianças com eles. E aí acaba aparecendo até uns conteúdos, às vezes, que tipo, meu, tem gente que fala, meu, se você tá com um problema na imigração, contrate esse advogado aqui, que esse advogado vai resolver isso, aquilo, e você vai ficar, tipo, dando a certeza, sabe? Eu já estranhava isso. Não pode. Para vocês terem noção, eu não sei se você está acompanhando as notícias, tiveram, se eu não me engano, 7 agentes de imigração que foram pegos em fraude, que davam a residência, e 10.000 pessoas estavam sendo processadas porque tinham comprado essas residências. Nossa, eu já ouvi falar disso daí, que tinha um jeitinho de comprar a residência. Então, Camila, você dá um jeito? Falo isso para todo mundo, não dá um jeito. Tem como fazer, eu faço. Não tem como, não dá um jeito. Mas eu pago o dobro, o triplo. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Lógico. Não faço. Não faço porque, no final de tudo, é meu nome. Exato. Né? E não faço. Meu, muitos influenciadores. E para você ver, e é uma falta de responsabilidade, vamos dizer assim, porque se você vê, por exemplo, você posta um vídeo falando assim, gente, o negócio é o seguinte, o negócio tá assim, assim, a verdade... Não, parece que não dá tanto, mas se uma pessoa posta assim, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho um esquema aqui, contrata esse advogado aqui, que vai dar bom. Meu, bate papo de 1 milhão de visualização. Não, e quando a gente posta falando a verdade, as pessoas atacam a gente que está falando a verdade. Não é assim, não é, ela é mentirosa, não é assim, não. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quer mentira? Então tá bom, olha, faça isso que vai dar certo. É verdade, me faz um MBA aí e tal, que eu vou dar um jeitinho. Aí você manda um número de processo lá tal. E o advogado às vezes entra já sabendo que vai ser negado, mas ele fica ali dando a esperança. É a mesma coisa em relação à cidadania. Quem envia... Existem 2 formas de aplicar cidadania em Portugal hoje. Enviando por correio, né, a documentação, coloca tudo dentro do envelope, envia por correio, ou o advogado faz o protocolo eletrônico. Tanto o envio por correio quanto o envio pelo advogado, os 2 demoram para sair o protocolo. O que sai rápido do advogado é o extrato dizendo que foi protocolado. Quem enviou pelo correio só tem aquele recibo, geralmente, do correio que chegou, né? Que chegou no destino. Mas o número do protocolo, eu tenho pedidos que eu fiz, né, que o advogado do escritório fez, a gente está em julho, em maio, final de abril, começo de maio, até hoje não saiu o protocolo. Nossa! Não saiu. E aí tem cliente que liga e fala, olha,
Mas o João conseguiu o protocolo e saiu na hora. Eu falo, então faz com o João. Porque da forma correta, é assim, assim, assim. E tá demorando. Meu, e pra você ver, aí a galera quer dar esse jeitinho, mas você não vai ficar em paz, cara. Você vai ficar com o rabo preso, meu. Você não vai ficar em paz. Porque você deu um jeitinho, aí se porventura a casa cai aqui, vai cair de todo mundo, que nem você falou desse negócio da residência. Cai todo mundo, até você. Aí entra advogado, entra agente migratório, entra a pessoa que pagou. Então, aí todo esse processo que você fez, e de repente a pessoa até. Às vezes a pessoa não é nem uma pessoa de má, assim, sabe? É uma pessoa. Às vezes é uma pessoa até tranquila, mas aí ela vai no desespero. E na conversa dos influenciadores, que tem muitos fazendo isso, porque eu vi e vejo. Aí a pessoa, de repente, até construiu um império aqui, construiu alguma coisinha bacana, aí a casa cai e você vai perder tudo. Vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. Fala, né? Mas hoje, Camila, quais são os documentos essenciais que o imigrante deve reunir e qual é o meio, fora esse de estudo, né, que você falou, tem algum outro meio e quais são os documentos que tem que reunir? Tá, então a pessoa quer migrar para qualquer país, a primeira coisa que ela precisa é passaporte. Certo. O passaporte é essencial para tudo. Ah, Camila, por que você está falando isso? Porque tem gente que me liga para perguntar. Camila, o que eu preciso para migrar? Preciso do passaporte. Camila, o que eu preciso para ter o passaporte? RG, CPF, título de eleitor válido, pelo amor de Deus. O que tem chuva de título de eleitor cancelado por falta de votação, enfim. Título de eleitor, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento. Se for menor de idade, autorização dos pais. Se for maior de idade, não precisa de autorização, pagar a taxa e tirar a fotinha lá, né? Fazer o recolhimento das digitais e pronto. É isso. Passaporte é o primeiro documento. Depois que tirou o passaporte, qual país você quer ir? Camila, quero ir para a Espanha, aplicar um visto de procura de trabalho para a Espanha. Ok, quais são os requisitos? Exige ensino superior? Não exige? Exige estudo? Não exige? O que aquele país exige? É pesquisar sobre o país. Mesmo que você contrate uma assessoria, mesmo que você contrate um escritório ou um advogado, você tem que cumprir os critérios para aquele visto, entendeu? Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos têm um visto chamado EB5, que é o Green Card por investimento. Pro cidadão brasileiro, vou falar do brasileiro porque eu acredito que seja o maior público. Pro cidadão brasileiro, ele tem que fazer um investimento entre 800 mil dólares, e $1 milhão, no mínimo. E tem que ser de acordo com o empreendimento. Então, se eu for abrir uma fábrica de polímero, por exemplo, entre 800 e $1 milhão. Camila, eu tenho $600 mil, eu qualifico? 800 e $1 milhão. Camila, eu tenho $100 mil, eu qualifico? É óbvio que não, entendeu? Então, tem que ver se para aquele tipo de visto você se qualifica. Você se qualificando, é possível fazer a aplicação. Você não se qualificando, não é possível. Aí não adianta insistir e querer dar um jeito. Porque lá não tem conversa, né? Não, o exemplo dos Estados Unidos, mas qualquer país. Não tem como. Se não qualificar, a gente busca a sua qualificação, né? A gente melhora o seu perfil para fazer a aplicação. Se não, não. E a Migrafácil trabalha com para qualquer país? Sim, nós temos assessores dentro do escritório que auxiliam a gente. Rapaz, moço, e qual foi o processo aí para abrir a empresa, Camila? Como é que foi? E da onde veio a ideia? De tipo, que você falou, né, que você queria e tal, mas aí você poderia fazer isso aí de forma, entendeu? Eu vou lá e represento. Mas não, você quis criar uma empresa. Como é que foi? Eu trabalhava num escritório lá em Taubaté para um advogado chamado Cizenando Veloso. Gente, você quer advogado de direito imobiliário, procure no ele é excelente. E ele foi um dos chefes mais legais que eu já tive na minha vida, assim. E eu conversava muito com ele, e ele sabia que eu gostava muito de direito internacional. Quando eu comecei a conversar com ele, ele falou, olha, eu não trabalho com isso, não me interessa, mas se você quiser pode trazer para o escritório. E eu comecei a pegar meus clientes. Meu primeiro cliente foi um senhor chamado Walter, ele é português.
E eu fiz a regularização dele no Brasil, através do escritório, e amei. Me apaixonei cada vez mais pelo direito internacional. Enfim, comecei a trabalhar com isso. E quando nós viemos para Portugal, que também é uma outra história, quando nós viemos para Portugal, viemos nessas mesmas condições. Olha, venha para Portugal que a gente vai te dar a sua documentação. Também pela igreja. Só que não aconteceu. E quando nós viemos, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a documentação não estava pronta. Então, eu estava nesse período isso foi há 5 anos atrás. Estava nesse período, tem 9 anos no total que eu trabalho com isso. Estava nesse período de aprendizado com o escritório, né? Eu focava muito nos Estados Unidos nessa época, porque era, né, o American Dream, todo mundo sonhava com aquilo. Então, eu não entendia muito de Europa. E o responsável, né, o pastor, disse, olha, venha que a documentação de vocês está pronta. É só vocês chegarem e aguardar a entrevista. Que entrevista? Não tinha entrevista. Enfim, foi erro nosso também de não ver, enfim. Quando a gente chegou aqui e viu que a gente estava nessa situação, eu falei, eu preciso estudar a Europa. E comecei a estudar. Sim. Fui contratada por uma empresa nos Estados Unidos para prestar serviço aqui, que no final eles nunca me pagaram, ficaram me devendo $28 mil. Nossa! Nunca me pagaram. Que pancada! Falaram que a empresa faliu por minha culpa. Nossa, foi um caos. Não, puro suco do caos. Você quebrou a empresa, Camila? Eu que trabalhava, eu quebrei a empresa. E aí, isso que a empresa existia há anos. Sim. E, enfim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? De manhã, eu cuidava, como eu trabalhava para eles lá, eu trabalhava das 3 às 11. Das 3 da tarde aqui às 11 da noite. De manhã, eu cuidava de uma vovó, eu ganhava €500 nessa época. Certo. E aí eu continuei cuidando da vovó e trabalhando para essa empresa. Trabalhei lá durante 9 meses, 9, 10 meses. E comecei também cada vez mais a gostar da Europa, comecei uma pós-graduação, encerrei a pós-graduação, comecei o mestrado e sempre estudando e me especializando cada vez mais em Europa. E de manhã cuidando da vovó, estudava lá na vovó. E, gente, cuidar de idoso aqui é diferente do Brasil, né? Cuidar de idoso é só fazer acompanhamento ali, esquentar uma comida, enfim. E cuidava dela. Quando eu saí dessa empresa, que eu vi que realmente eu não ia receber, o meu marido, que na época era meu noivo, falou pra mim assim, olha, eu achei pra você uma sala, só que a senhora cobra €100 pra você alugar o espaço. E eu falei, não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Não tinha. Eu ganhava €500, pagava o quarto, eu morava com os meus pais, mas eles me cobravam ali, eu ajudava nas despesas da casa, não é que eles me cobravam, eu ajudava nas despesas da casa. Então, ali pelo menos €200 era das despesas da casa. Depois, eu tinha que comer. Geralmente, você que acabou de chegar do Brasil faz dívida no cartão. Exato. Tinha que pagar meu cartão e pagar o mestrado. Não tinha dinheiro. De 500, de onde que eu ia tirar 100? Jesus. Aí não tinha. E aí o Lucas falou pra mim assim, olha, vai lá e conversa com ela. Porque ele também era lascado nessa época, não tinha dinheiro pra me ajudar. Por que ele não te dava €100? Porque ele não tinha. E aí, nossa, gente, é muito difícil. A vida do crente é muito difícil. O começo porque você não pode pegar atalho, você não pode dar um jeitinho. Não pode dar um jeito. Não pode dar um jeitinho, então... Aí conversei com a Sueli na época e ela falou, olha, então eu te alugo a mesa por €100. E eu, tá bom, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Expliquei para ela toda a minha situação, falei para ela tudo. E conforme eu ia conversando com ela, ela falou assim, olha, o que você fizer nesse mês, você vê quanto que você pode me pagar no final do mês. Trabalhei lá das 3 às 7, comecei a trabalhar lá, que era o horário que o prédio funcionava, das 8 da manhã às 7 da noite, continuei na vovó de manhã, então não ia de manhã para lá. Então ia das 3 às 7, que era o horário que eu saía da vovó, ia direto. E aí, no mês todo, fiz €35. Eita, gota. Aí eu fiquei com muita vergonha. Eu falei pro Lucas, me dá €15. Dei €50 pra ela. Falei, tudo pelo que menos 50 Pelo menos 50. Tá aqui, €50. No segundo mês, eu já fiz 300. Porra, já eu deu uma falei, clareada. eu acho que é isso. Isso foi no começo, final de 2021, começo de 2022. Falei, acho que é isso. Eu acho que é isso que Deus quer pra mim. Estudando.
Deu 2022, o escritório, Deus expandiu o escritório. Em menos de um ano, e porque eu cada vez fui me especializando em Europa. E já era Migra Fácil? Já era Migra Fácil. O que acontece? As pessoas sempre dão muitos tiros, né? Exato. Deus falou comigo, eu fui orar e Deus falou comigo, é Europa, faça Europa. Não faça Estados Unidos tem muita gente muito boa. Sim. Muito boa. Austrália tem muita gente muito boa. E aí eu comecei a ter parceria com o pessoal dos Estados Unidos, da Austrália, da Irlanda. E Deus falou comigo, espaço Schengen. Faça os 27 países. Nossa, Deus. E aí comecei a estudar. E Deus foi me dando clareza. E tinha coisa que eu não sabia fazer. Eu já falava para o cliente, nunca fiz, é a primeira vez. Então eu vou cobrar super baratinho ali, só para eu pagar minhas custas. Mas eu faço para você. E ganhar experiência, né? Para eu aprender. E fui aprendendo. E Deus soprou nosso nome em 2022, isso ali do meio para o final. Aí eu já casei, em novembro de 2022 já casei, e aí, não, vai dar certo, vamos fazer as coisas dar certo. Aí deu janeiro, fevereiro, março, abril, descobri que eu tô grávida. Eita! Falei, meu Deus, não quero beber agora. Não quero agora que... Não, agora que tá começando a dar certo, e eu não sei se foi... a Júlia foi a maior bênção que Deus deu na nossa vida. Mas nessa época era tudo muito perturbador, porque estava terminando o mestrado, estava terminando a pós, estava terminando minhas coisas, o escritório estava começando a dar certo. E aí foi quando a gente descobriu que a gente estava esperando a Júlia e tal. E, enfim, o escritório foi firmando, foi tomando forma, e aí 2024... conheci um pessoal que comecei a fazer serviço voluntário pela igreja. Uhum. Eles começaram a me indicar, um produtor lá no Brasil me descobriu. Sim. E eu me tornei escritório referência em imigração na Europa. Olha só, velho. Ganhei um prêmio de escritório referência. Meu, e pra você ver, porque você pegou e Deus deu uma direção pra você, você seguiu e já estava traçado já o caminho. Uhum. Já imaginou? E é o que muitas pessoas pegam e faz, né? Deus traça um caminho. Ah, não, mas o fulano tá dando certo aquele ali, eu vou naquele ali. Mas não, velho, isso aí... O começo o começo não é fácil pra mim, né? De nada é fácil. E foi assim. Poxa, mano. E tipo, e você conhece outros escritórios, outros Conheço. Que nem nós estávamos falando, outros advogados que fazem um serviço, que nem eu vejo também alguns, né, que acaba passando lá na nossa timeline, que fala, né? Sim. Qual que é o diferencial que você diz assim, cara, a Migra Fácil é diferente nisso daqui? É o quê que você pode dizer? Que você possa falar, né? Sim, a gente fala a verdade. Sim. Eu acho que esse é o diferencial. A transparência. Não que os outros mintam, não é isso, mas é que eu sempre prezo pela verdade. Então, se deu certo, foi por causa disso que deu certo. Se deu errado, foi por causa disso que deu errado. Eu acho que isso é a verdade. Uma coisa que eu tenho como referência na minha vida, que eu sempre falo com as pessoas que convivem comigo, a Bíblia fala em Salmos, uma palavra que marcou muito o meu coração. A soma da tua palavra é a verdade. Exato. Né? E a Bíblia fala em João 1 que é a verdade, que o verbo se fez carne, né? E que Cristo habitou no nosso meio e tudo mais, e conforme a Bíblia vai falando, e Jesus diz, né? Eu sou a verdade. Então, para mim, o diferencial do escritório é a verdade é Cristo. Então, eu acredito que esse seja o nosso diferencial. E Camila, que nem tem muitas pessoas que eles querem empreender também, né? E eu vejo que a Migra Fácil, né? Ela se iniciou firmada com Deus e você sempre seguindo ali o direcionamento de Deus, né? E tem até muitos cristãos que estão querendo empreender, mas eles acabam pegando e tipo, cara, não tá indo, não vai, o passo tá muito lento, vou tentar dar o jeito aí. Qual é a sua opinião referente a isso, Camila? Permanece. Não tem outra... Se você tem certeza que foi Deus que falou com você, permanece. Não... porque as circunstâncias, às vezes, fazem tudo ser um caos, né? Mas foi Deus que falou. E eu acredito muito, eu acho que na minha vida toda, por conta, né, de viver a vida toda na igreja e tudo mais, eu vi muita mentira dentro da igreja, né? E muita gente dizendo, eis que, assim te diz o Senhor, mas na verdade era pessoa. Exato. E uma vez, lá na Poema mesmo, o Leandro, ele pregou uma coisa que ele falou assim,
qual foi a última vez que você tem certeza que Deus falou com você? Isso daí é forte, hein? E são palavras curtas, mas que ficaram marcadas no meu coração. Isso foi em 2015 que ele falou, numa conferência chamada Glory. Eu lembro como se fosse hoje. Qual foi a última vez que você tem certeza que Deus falou com você? E essa palavra é muito clara para mim. E eu só permaneci no escritório por causa disso, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Entendeu? E lá em 2017, se eu não me engano, que foi quando eu tirei a correntinha, que eu coloquei lá no ofertório e eu entreguei a faculdade para Deus. Falei assim, Deus, não aguento mais essa faculdade, não aguento mais esses professores, não aguento mais nada. Tá aqui, ó, toma, não quero mais, tchau, tô indo embora, vou fazer outra coisa na minha vida. E aí foram que as coisas começaram a melhorar para mim. Entendi. E que nem você tá falando em... Cara, mas antes de fazer essa pergunta, cara, esse negócio que você falou pegou até pra mim. Sério, eu fiquei até pensando, cara, pior que é mesmo, cara. E puxa, você tenta puxar de tipo, cara, qual foi a última vez que você tem certeza que Deus falou foi algo? Deus. Que foi não Deus. Não tem como. Cara, é um negócio que, meu, de verdade. E nós estamos falando em permanecer no processo e continuar. Eu, tipo, tenho quase certeza que você deve ter passado por esse momento que é o quê? Cara, eu vou desistir. Esse momento de, tipo, até mesmo na Imigra Fácil, você tá ali na empresa e você pensa, vou desistir. E como que você passou por isso e você teve algum momento que você pensou em desistir, Deus falou com você? Como é que foi essa experiência? Sempre. Eu penso em desistir todo dia. todo dia! Falar, não quero mais, acabou, não quero mais, tá bom. Tá. Eu pensei todo dia. todo dia. Não, mas eu, assim... É aquilo, Deus falou. E quando é a mesma coisa de você ser apaixonado por alguém. Quando você é apaixonado por alguém, você não consegue ficar longe daquilo. Eu sou apaixonada por imigração, eu sou apaixonada pela assessoria, isso move a minha vida. Se Deus tirar isso da minha vida, eu vou ficar perdida. Entendeu? Então, eu acredito que é isso. Quando eu penso em desistir, eu lembro exatamente o que Deus falou comigo. Deus não usou ninguém, eu não abri a Bíblia. Deus falou dentro de mim como se fosse um trovão, sabe? Eu sei o que Deus falou comigo. Então, é isso, é permanecer naquilo que Deus falou. Entendi. E hoje você está começando, né, a aparecer mais na rede social como Camila, né, Camila? Como a Camila agora. Porque você aparece muito ali na Migra Fácil, mas hoje você está aparecendo mais como Camila. Como é que está sendo essa transação? É muito divertida. É legal, né? Como é que está sendo isso daí? Bom, é uma novidade para mim, né? Eu sempre me escondi. Eu tenho um irmão que ele é influencer, né? Ele mora na Irlanda hoje. E ele é muito conhecido, ele, minha cunhada, então eles já estão acostumados com isso. E eu sempre achei muito legal. E pra mim, eu achava que isso nunca faria sentido. Porque eu gosto de ficar atrás dos bastidores e ali fazer um formulário e conversar com o cliente e tal. Só que começou a fazer sentido pra mim quando eu vi a necessidade que o cliente tinha de me ver. Lá a fotinha o logo do escritório, né, do WhatsApp, e era só o logo do escritório. Sim, sim. E aí os clientes falavam assim, Camila, me manda uma foto sua. Camila, vamos fazer uma chamada de vídeo para eu te ver? E eu comecei a sentir essa necessidade que o cliente tem do humano, né? Do contato. Nossa, eu achei que você fosse mais nova, achei que você fosse mais velha por causa da sua voz e tal. Enfim, são coisas bem diferentes. Sim. Que aí a galera, eles se conectam mais com algo humanizado, né? Que aí fica muito mais fácil, tipo... Que nem você tá aparecendo mais, aí a pessoa vê que você realmente... Eu sou de verdade. É aquilo, você é de verdade, não é algo... Não é um Camilo. Então, porque eu não sou uma inteligência artificial, imagina, eu sou um holograma aqui. Não, entendeu? Sou de verdade. Então, tipo assim, e você... Qual é o seu objetivo para influenciar na internet? Qual é o objetivo? Que as pessoas sejam reais e que as pessoas saibam para onde elas devem ir, né? Por exemplo, a pessoa quer se tornar uma grande influencer ou uma grande empresária da moda. Certo. Sabe, eu acho importante ela mostrar que ela é de verdade. Que ela existe, que ela tem cabelo, que ela não tem cabelo, que ela usa vestido, que ela usa calça, que ela é de verdade. Eu acho essa a importância. E meu objetivo é trazer transparência, não só para o escritório como empresa, mas também para a minha vida, porque eu acho que a gente vive uma vida tão legal aqui em Portugal, a gente mora numa região linda, que as pessoas não conhecem.
Então, eu acho que mostrar que existem outros caminhos, a não ser os caminhos que as pessoas já conhecem, Espanha, Itália e não sei o quê, por que que lá é conhecido? Porque as pessoas mostram. Aqui a região do Algarve é maravilhosa e ninguém mostra. Não, eu particularmente, eu nem sabia da existência do Algarve antes de vir. Porque fala Portugal, nós já pensamos que Lisboa e Porto. É. Acabou, Acho que Lisboa e o Porto. país se divide nessas duas. Exato, e tipo, a Lohane quando falou pra mim, Ulisses, vamos descer para Algarve, eu falei, meu, pelo amor de Deus, aí não quero. Ela, mas nós conseguimos uma casa. Eu falei, não quero. Eu quase recuso de vir, te juro. Então, Quase não venho, mas aí, tipo, eu vim pra cá, dou graças a Deus. Que olha, eu não passei muito aqui em Portugal, não, mas eu particularmente, o pouco que eu já vi, aqui é um dos lugares mais bonitos daqui, né, Camila? eu fiz com meu marido ano passado com os amigos, Portimão até o Gerês de carro. Nós fomos, foram 3 dias, 2 ou 3 dias de viagem, acho que foram 3 dias. Então a gente foi devagarinho e foi voltando. Portugal é lindo, mas nada se compara ao Algarve. Boa. E Camila, nós vimos também que você começou a sua empresa com poucos recursos. Sim. Né? E para quem quer começar um negócio ou se posicionar na internet, mesmo sem uma estrutura, mesmo sem rendimentos, qual conselho você daria para essas pessoas? Começa com o que você tem. Começa. Eu até vou postar uma foto do começo, porque no começo eu era totalmente diferente do que eu era hoje. Eu ia para o escritório de calça jeans, um tênis da Adidas, que era o que tinha, né? Uma calça jeans, um tênis da Adidas, que era velho, nossa, e uma camisa social. Ia com essa roupa todo dia e ficava lá no escritório. E porque eu não tinha condições de pagar 100 euros. Imagina, para comprar roupa? Não tinha. E eu comecei. E é assim que deu certo. O dia que eu né? Enfim, saí do escritório da Sueli, hoje estou num escritório próprio. Sou muito grata a ela, sempre que eu a vejo, eu sempre agradeço muito. Mas é isso, comece com o que tem. Ah, mas não está tão bem assim, a luz não está tão boa, começa. O importante é você começar com o que você tem, né, Camila? Porque é assim, cara, todo mundo teve um início, né? Mas são poucas pessoas que vê o seu início. A maioria do pessoal vê quando você já tá, bum, tipo, né? Aí a pessoa acha que você já começou dessa forma, entendeu? Aí por esse motivo a pessoa até meio que se bloqueia, né? Fala, meu, já tem peixe grande ali, cara, e olha como é que eles estão, e eu tô querendo atuar nessa área e, tipo, meu, já tem aquele peixão, eu não vou. Aí acaba se bloqueando, né? Mas usa essas pessoas como inspiração, né? Usa essas pessoas como inspiração. Exatamente. Aqui na Europa, eu nunca vi, posso estar errada, mas eu nunca vi nenhuma assessoria, porque eu comecei com o escritório, nenhuma assessoria com esses quadros de serviços especializados, que fosse assessoria sem ser advocacia. Eu nunca tinha visto. E as assessorias que tinham eram muito pequenas e nada ali, então aí você ligava e pedia alguma informação e a pessoa ficava patinando porque não sabia muito, porque geralmente a pessoa era sei lá, era dentista no Brasil, veio para cá, viu essa necessidade de trabalhar com documentação e começou a trabalhar com documentação. Ou seja, nunca estudou direito internacional, nunca estudou migração. E eu comecei a ver, eu vi a necessidade e via que não tinham profissionais ou assessorias qualificadas como eu tinha me qualificado. Então, eu tinha qualificação, eu tinha a vontade, eu só não tinha o recurso e era muito insegura. E hoje, graças a Deus, Deus é minha segurança e Deus tem me dado o recurso para fazer dar certo, entendeu? Entendi. E Camila, tem muita gente que está aqui em Portugal e, infelizmente, né, a pessoa acabou perdendo essa manifestação de interesse, ou até mesmo não tem recursos ou não consegue se inscrever em um curso para estudar e está optando a sair daqui e ir direto para a Espanha. Isso realmente dá certo a pessoa sair de Portugal ilegal e tentar se legalizar na Espanha? Então, na Espanha tem uma, não é uma regra, mas eu também não estou sabendo usar a palavra. Lá em Portugal existe uma coisa chamada empadronamento, que é como se fosse um comprovativo de morada igual tem na junta de freguesia. Certo? Em Portugal? Isso, aqui em Portugal. Certo. Bom, quando a pessoa chega na Espanha
e se empadrona ou está lá de maneira indocumentada, depois de 2 anos, a Espanha regulariza essa pessoa. Ela pode pedir a regularização. Então, tipo assim, a pessoa saiu daqui de Portugal, foi para a Espanha. Isso. Ela tá lá debaixo da cama durante 2 anos, vamos debaixo da cama dizer. durante 2 anos. Então, depois de 2 anos ela consegue se regularizar. Ela consegue se regularizar. Mas e nesses 2 anos aí? Ela tem que ficar fugindo? Não pode ser pega. Não pode ser pega, não pode sair da Espanha. Eu acho muito humilhante. Não pode sair, não pode nada. Não pode estudar? Nada. Não, estudo, tem algumas regiões que permitem, outras não. Certo. Né? Algumas regiões permitem o estudo, porque ele não está vinculado 100% à questão migratória. Só que se houver, se houver uma denúncia, a pessoa está na roça. E para trabalhar, como é que essa pessoa faz? Tem gente que trabalha de maneira indocumentada, tem lugares que não contratam, mas tem lugares que contratam. Ah, não, pô, você é doido. Imagina, você vai pro país, aí você tem que ir escondido pro mercado, escondido, porque eles têm uma polícia migratória bem rígida lá ou não? É mais tranquilo? Não, é mais tranquilo. É igual aqui em Portugal, é bem tranquilo. Você não vai ficar assim, né? Mas tipo... você fica inseguro, é aquela insegurança. Ah, não compensa não. Imagina, 2 anos da sua vida você ficar dessa forma. Imagina. Aí sua família não... Agora, eles estão deixando tão rígido o negócio que... Também já tive clientes que estão de maneira irregular aqui em Portugal e parente tentou entrar, filho, mãe tentou entrar aqui em Portugal, foi barrado na imigração e teve que voltar. Caraca. Hoje, ao seu ver, aqui na Europa, qual que é o país mais tranquilo, vamos dizer assim, mais fácil para a pessoa entrar e se regularizar? Portugal. Portugal? Ainda assim Portugal? Mesmo com... Na minha visão, Portugal. Rapaz, mesmo com esses empecilhos... Eles querem fazer o certo, né? Os outros países, eles querem deixar a regra... É tipo aquele o pai legal, que dá ali as regras, mas... tá bom, passa. E o pai bravo, entendeu? Os outros países não têm acordos com a CPLP, por exemplo. Portugal, eu vejo que ele meio que tenta... constantemente, apesar de algumas pessoas não acharem, eu acho isso. Portugal tenta constantemente se desculpar com os países. Sim. Eles sentem ali a culpa, né? Então eles fazem acordos econômicos e acordos migratórios para beneficiar os países de língua portuguesa. Então quem fala o português e quer vir para Portugal tem maior facilidade de regularização do que quem não fala. Entendeu? Então hoje, para um indiano se regularizar em Portugal e para vir para Portugal, a regra é um pouco mais rígida do que para quem é o brasileiro. É isso que eu ia perguntar hoje. Você pode falar resumidamente qual que é a diferença entre uma pessoa... Tá. A pessoa da CPLP são pessoas da comunidade de língua portuguesa, certo? Então são países que Portugal colonizou e esses países querem vir para cá para trabalhar. Né? Então tem uma questão, inclusive tem um vice específico para isso que se chama CPLP. Então são pessoas que vêm para cá através desse visto e se regularizam aqui dentro, certo? Então ele é menos rígido, então questão de valores, de documentação, ele é mais simples. Pessoal de outros idiomas que vem para Portugal também são aplicados vistos como o visto de procura de trabalho. Certo. Mas para esse visto de procura de trabalho, eu vejo que nos consulados desses países, o visto ele é mais burocrático, ele fica naquele imbróglio ali de vai, não vai, vai, não vai. Mas a partir do momento que ele apresenta um contrato de trabalho, se torna mais leve, ele consegue entrar. Para o pessoal da CPLP, não. É sempre aquilo mais fluido, porque eles dão mais oportunidades. Entendi. Rapaz, moço do céu. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se você vai poder responder, Camila. Tá. Aí você fala Aí você fala, não, eu passo, aí é melhor. Você acha que a imigração vai ficar melhor mantendo a esquerda ou a direita? Ou você prefere passar? Não. São políticas diferentes. Certo. Né? São políticas migratórias diferentes. Independente do meu posicionamento político, certo. São políticas migratórias totalmente diferentes. Até mesmo, gente, peraí, nós não tá defendendo nenhum partido, gente, esquerda ou direita. Eu quero, tipo assim, que a Camila fale o quê? Qual que é o modo que a direita está apresentando ou a esquerda? É isso, não tem nada de política aqui, não. Não. Pronto. Então, vamos lá.
A esquerda traz uma política migratória onde a pessoa pode se regularizar a qualquer momento, certo? Ela, de alguma forma, é a favor do uso capião, entendeu? Entendi. Não que ela... Eu não estou emitindo juízo se eu acho certo ou errado. Não é minha opinião e é longe de mim opinar a respeito disso, cada um sabe da sua vida. Mas a política de esquerda, geralmente, ela não condena o imigrante vir e se regularizar dentro do país, né? Ele tem que se regularizar, mas ele pode se regularizar dentro do país. A política de esquerda, o que a gente tem observado é que ela quer que a pessoa já venha regularizada, já venha documentada. A direita. A direita, que é o partido que está agora aqui em Portugal. Então, eles incentivam a imigração desde que você venha de forma documentada. Né? Tipo a casa da mãe Joana. É isso. Até que eu me... Se passar disso aí, né, já vão falar que é questão política, mas não é. Não se importa, né? Você quer vir se regularizar aqui dentro? Pode vir se regulariza. Outro, não. Então, você já venha documentado. É o que tem acontecido nos Estados Unidos, que tem acontecido na Espanha, enfim, acontecido em outros países. Entendi. Eu não vou perguntar se você acha certo ou errado, porque senão aí já vai tomar partido. Não vou... Mas pronto, gente. Pessoal, nós está chegando ao fim do episódio. Camila, quero agradecer demais por você estar aqui. Pessoal, vocês vão ver a Camila aqui mais vezes também, trazendo atualizações a respeito de regularização, né? Que nem nós falamos aqui no início. E, Camila, antes de encerrar, eu queria que você deixasse para aquela câmera ali uma mensagem ali para a galera, seja no empreendedorismo ou na legalização. Pode ficar à vontade, que esse é o seu momento. Obrigada. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, agradecer a você, ao Abimael, pela oportunidade, principalmente às pessoas que querem migrar, que migrem de forma correta. Se precisar de assessoria com migração, contate a gente, estamos à disposição para dar todo o suporte, seja só na questão de assessoria, seja na advocacia, seja na contabilidade, com os nossos parceiros. Você que está em dúvida em relação do que seguir, lembre-se, né, daquilo, qual foi a última vez que Deus falou com você e permanece. São as palavras que eu tenho para dizer, andem sempre em verdade, porque tudo vai dar certo. É isso aí, obrigado pelo corte. Mas é isso, Camila. Camila, brigadão mesmo. Obrigada a você. Como eu falei para vocês, gente, a Camila agora é uma parceira nossa do Black White, é uma patrocinadora e nós damos o nosso rosto e afirmamos que é uma empresa séria, é uma empresa íntegra, que você pode entrar em contato sossegado e eles vão fazer o possível para você, porque não tem como, né, Camila, você chegar também todo errado lá e falar, ó, Camila, resolve para mim, que aí não tem como também, irmão. Aí, faz favor, né? Mas ela vai sempre estar ali dando o caminho correto para você não ter, que nem nós fala, né, o rabo preso com ninguém. Ó, o caminho certo é esse, amigo. Nem que seja para você voltar pro Brasil e depois voltar para cá de novo, ela vai falar a verdade para você e nós dá o nosso rosto mesmo, porque nós sabemos que é uma empresa séria. É isso mesmo. Camila, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Vamos estar fazendo aí um novo convite aí para você estar vindo aqui Legal, mais vezes. vamos. E vamos para cima, gente. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o like. Na descrição vai estar o link da Camila, o link de todos os nossos patrocinadores, até mesmo da Imigra Fácil. Entra lá, siga as páginas e, pessoal, e tamo junto. E não se esqueça que o sol é para todos, mas a sombra é somente para aquele que tem coragem de se levantar e fazer acontecer. E até a próxima e tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.